Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós unidos na fé nesse dia 10 de janeiro de 2025, nessa sexta-feira, abrindo o nosso coração para ouvir Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Então Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe não diga nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões ocorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bonito isso, essa frase, viu, que ele, porém, se retirava para alguns lugares solitários e se entregava à oração. No Evangelho de Lucas, Jesus é alguém no começo sempre impulsionado pelo Espírito Santo, pelo sopro de Deus, viu? E ao mesmo tempo um homem que se entregava à oração em momentos solitários. Um homem que rezava, viu? E a salvação nossa acaba sendo a oração mesmo. Se a gente não rezar, a gente não suporta certas coisas da vida. Se a gente não tiver uma vida de oração, a gente não aguenta. Se a gente não tiver uma vida movida pelo Espírito Santo de oração, a gente se decepciona muito com o mundo, com a igreja, com a religião, com a política, com a economia, com a família, com as amizades. A gente se decepciona muito com muita coisa. Por isso Jesus é esse homem de oração. O que o Evangelho de Lucas nos traz hoje? Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia um homem leproso. Quem tinha uma doença de pele era expulso da família, da sociedade, tinha que viver no deserto, gritando que era impuro e pedindo para todo mundo se afastar dele. O leproso era assim considerado. Ele era expulso da família pelo sacerdote, e daí ainda trazia o sentimento de que ele está com lepra porque cometeu um pecado e Deus está o castigando. Essa era a mentalidade da época. Então Jesus encontra um leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Essa frase é muito forte porque primeiro você dobrar o joelho diante de alguém significa estar chamando aquela pessoa de Deus. Um judeu não dobra o joelho diante de outro homem, só dobra o joelho diante de Deus, da divindade. Então, para esse leproso, encontrou Jesus uma divindade e aposta a sua vida na vontade dele. Se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Se tu queres. A gente sempre vive perguntando esse negócio da vontade de Deus, da nossa vontade. Há discursos de vaidade religiosa, há muita falatória, muita gente se julgando muito importante nas redes sociais e abençoados por Deus extremamente porque são melhores do que todo mundo. E a gente vai olhando no Evangelho essa beleza daquilo que Jesus está querendo dizer. Esse homem está apostando a vida na vontade de Jesus, porque ele sabe que tem poder, que Jesus tem poder de purificá-lo. Então, diante da expressão dele, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Então nós temos aqui a união de duas vontades. O homem aposta na vontade de Jesus. Se tu queres, tu pode me purificar. Se Deus quer, Deus pode me curar. Se Deus quer, Deus pode aliviar a angústia, a tristeza, o sofrimento, as decepções, as amarguras, o aperto do coração que nós muitas vezes carregamos na vida. E quando Jesus olha a nossa sinceridade, o nosso joelho dobrado, Jesus olha a nossa verdade, o nosso pedido verdadeiro,
Porque há pedidos que são verdadeiros, outros não. Há desejos que são verdadeiros e outros não. A verdade desse homem, ele sabe que Jesus tem poder para purificá-lo. Ele só quer que Jesus queira também. Então Jesus, olhando para ele, o toca. O homem não podia tocar no leproso porque ia se tornar contaminado. Mas na lógica de Jesus é o contrário. Jesus vai purificando. Jesus purifica o leproso. E por isso Jesus diz, eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote, porque a pessoa que recuperava e se curava tinha que ir ao sacerdote para pegar autorização para poder voltar para a sua casa. Viu? Era a lei de Moisés. Quem ficava doente de lepra tinha que ser expulso, e quem se curava tinha que ter autorização do sacerdote para voltar para casa. Jesus orienta. E não obstante, a fama ia crescendo, e numerosa multidão ocorria para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. E aí Jesus, não obstante isso, Jesus se retira para momentos de oração. Viu? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Se entregava a esse diálogo de Deus para entender. A vida de oração de Jesus era uma busca de Jesus para entender o que Deus queria que ele fizesse. Viu? Para administrar cada realidade, cada situação, para administrar cada contexto. Por mais que Jesus curava muitas pessoas e muita gente corria para ouvi-lo e para serem curados, Jesus reservava tempo para Deus. Viu? Reservava tempo para si. E a gente reza muito pouco, né? A gente reza muito pouco. Eu rezo muito pouco, né? Por mais que eu passe às vezes o dia pedindo a Deus que me ajude, mas é necessário frequentar mais esse ambiente da capela da minha casa. É necessário a gente ficar mais quieto, em silêncio aqui, até para que a gente possa digerir e saber como agir em cada situação. Com o passar do tempo, com o passar da idade, a gente vai descobrindo que a vida vai ficando mais frágil, mais curta. E a gente tem que começar a pensar como que eu vou conduzir o restante de tempo que a gente tem. Já que depois dos 60 nós somos idosos, andamos lentos, já não temos mais vigor. Não é coisa mais triste chegar depois de certa idade, não ter mais vigor e não ter sabedoria, não ter bom senso e discernimento. Que Deus abençoe a todos nós, um abraço, até mais.